pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu não sei qual horário que você vai estar vendo esse vídeo, mas eu espero que Deus ele possa estar abençoando a sua vida no nome de Jesus. Aqui quem vos fala, pastor Júlio César, Juiz de Fora, Minas Gerais. É um prazer estar aqui com você. Eu gostaria de estar meditando na palavra de Deus, no livro de João, capítulo 3, a partir do versículo 1 ao verso 3, que diz assim a palavra de Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu gostaria de estar falando com você sobre o que devemos fazer para herdar o reino de Deus. Verdade seja dito que na humanidade hoje nós ouvimos as pessoas falar muito de Deus, né? Que nós temos que ter fé em Deus, que nós temos que crer em Deus. E aqui nós olhamos uma pessoa, que é o caso de Nicodemos, que era um homem muito religioso, conhecedor das Escrituras, né? Principalmente do Velho Testamento. Sem sombra de dúvida alguma, um homem que praticava a sua fé, mas que havia ainda uma insegurança no seu coração. E qual era a insegurança que existia nele? Se eu morrer hoje, eu vou ser salvo? Se eu morrer hoje, eu vou fazer parte deste reino, que é o reino de Deus? E eu gostaria de dizer para você algumas coisas que é necessária para que possamos fazer parte deste reino e ter esta convicção, que mesmo neste homem que tinha todo esse conhecimento, mas não tinha certeza. Talvez você professe uma fé, não importa qual seja, mas existe em você o medo da morte. Se você morrer amanhã, você tem aquela preocupação: como que vai ser? Para onde que eu vou? Ou será que você acredita que se amanhã você partir, realmente você estará junto com o Senhor no reino dele, como Jesus disse para o ladrão da cruz, né? Hoje mesmo estarás comigo no meu reino, ou seja, ali no paraíso. Hoje mesmo. Então já era uma palavra que Deus colocou. Então nós entendemos que existem alguns princípios. E o primeiro princípio que nós olhamos aqui, primeiro, a necessidade de reconhecer Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. E Nicodemos, ele tem esse conhecimento. Quando a palavra diz no versículo número 2, diz assim: este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ou seja, ele reconhece que Jesus é realmente de Deus. E se ele reconhece que ele é de Deus, ele reconhece que as palavras de Jesus se colocando como filho de Deus. Principalmente o livro de João, ele tem essa narrativa muito implícita em colocar que Jesus, ele se coloca como o Filho de Deus, aquele que veio fazer a vontade do Pai, né? E quando você aceita Cristo, você está aceitando Deus na sua vida. Isso é fato, porque ele diz: eu e o Pai somos um. Então, nesse exato momento, quando ele reconhece Jesus, ele abre o seu coração. Isso já é o princípio. Quando alguém não conhece Jesus como Senhor e Salvador e prefere abraçar a sua fé, e muitas das vezes algumas pessoas têm a fé ao contrário à palavra de Deus, ao contrário do que Cristo é. Tem pessoas que chegam a blasfemar, falar contra Jesus, direito dela. Nós vivemos num país livre, né? Se ainda podemos dizer assim, mas que ela tem a sua liberdade de escolha da sua fé. Ela não é obrigada a ter o seguimento de uma fé. Mas então nós entendemos que a primeira coisa que nós temos que ter é reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. E Jesus, ele se revela como o único caminho para salvar o ser humano. No João, capítulo 14, versículo 6, creio que é um versículo muito conhecido,
Jesus ele fala assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então nós entendemos que Jesus ele se apresenta como esse único caminho para que o ser humano possa se aproximar de Deus. Ele não disse que era a fé judaica. Ele não disse que era a fé católica. Ele não disse que era qualquer outro tipo de fé. Mas ele disse que neste momento o único caminho para que o homem possa se aproximar de Deus, que foi teve a queda por causa do pecado lá atrás, no livro de Gênesis, traz essa narrativa. Então nós olhamos que neste momento ele diz, olha, eu sou o único caminho para que você possa resgatar a presença de Deus, a comunhão com Deus na sua vida. E ele diz mais ainda, ele se coloca, Jesus, ele se apresenta como o único mediador entre Deus e os seres humanos. Eu sei que algumas religiões apresentam vários mediadores e intercessores entre o homem e Deus, segundo o dogma desta fé e dessa religião. Mas a palavra de Deus, ela é bem clara para nós aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, o verso 5 e 6, ele diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Então, ele é o mediador. E você precisa entender isso, que a sua oração ela é direcionada a Jesus. Você não precisa direcionar a sua oração a A, a B, a C, mas unicamente em Jesus, porque ele diz, tudo que pedires ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. E ele está conosco hoje, principalmente através da ação do Espírito de Deus, que veio para a terra após a subida de Cristo, e ele está aqui hoje, e toda a oração que devemos fazer, ela é feita no nome de Jesus. Assim como a remissão dos nossos pecados, ela se dá mediante a invocação do poderoso sangue de Jesus em nossas vidas. Aí nós entendemos porque que ele é o único caminho e porque ele é o mediador, porque ele foi aquele que desceu do céu e se entregou como sacrifício no meu e no seu lugar. Então, para que possamos fazer parte do reino dele, sem o reconhecer como o único e suficiente Salvador, não há como. E a segunda coisa que é necessário, para que possamos fazer parte desse reino de Deus, do reino de Jesus Cristo, é necessário arrepender de seus pecados. Quando nós não nos arrependemos, nós não alcançamos a misericórdia do Senhor. Eu costumo dizer que tem pessoas que elas falam assim, eu não me arrependo do que eu fiz, eu só me arrependo daquilo que eu não fiz. E se você é uma dessas pessoas, e se você deseja fazer parte do reino de Deus, realmente você precisa rever esse conceito na sua vida. Você precisa entender que você é um pecador, que você é uma pecadora, e o único meio de alcançar a graça de Deus é simplesmente se arrependendo dos seus pecados. E isso só o Espírito Santo pode fazer na sua vida. Porque o livro de João, capítulo 3, versículo 3, diz assim, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo. E o que é nascer de novo? Nicodemos também teve essa preocupação e não teve um bom entendimento. Ele diz, então eu já sou velho, eu então vou entrar novamente no ventre da minha mãe? E Jesus deixou claro para ele que não. Na realidade, numa linguagem muito simples, o nascer de novo é quando eu abandono a velha natureza, ou seja, a vida que eu vivia antes de conhecer a Cristo, antes de aceitá-lo como o único e suficiente Salvador da minha vida, antes de eu confessar os meus pecados. Por isso que aquela pessoa que vivia uma vida totalmente marginalizada, ela entende que quando ela aceita Jesus, ela não pode mais ter essa conduta de vida.
ela começa a abandonar a sua vida. Mas um detalhe muito importante, Jesus não veio só para os marginais, porque o ser humano, independente da sua posição social, ele é um pecador e está afastado do reino de Deus. Independente se ele mora numa casa muito simples ou se ele mora numa mansão. Ou seja, independente se você não comete crimes, independente se você não é um assassino, se você não rouba, mas você é um pecador e uma pecadora. E há uma necessidade de ter esse reconhecimento. Porque se você não reconhece, você não pede perdão. Quando eu acredito que eu estou dentro da minha razão, dificilmente você vai ter a humildade de pedir desculpa, mas quando eu tenho o entendimento que eu preciso de Deus, eu preciso de Jesus na minha vida, eu entendo que eu preciso me arrepender dos meus pecados. E mais, a palavra do Senhor diz aqui no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo de número 13, que diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas as que confessa e deixa alcançará misericórdia. O único meio do ser humano alcançar a misericórdia de Deus e fazer parte do seu reino é entender que você é um pecador afastado de Deus e que necessita de Deus na sua vida, necessita de Jesus na sua vida. Mas o único meio que você vai conseguir fazer isso também não é por você mesmo. Eu sei, a nossa carne, ela almeja a todo momento pecar, ela almeja muitas das vezes permanecer numa vida, para algumas pessoas, posso dizer até assim, uma vida de crime, porque para algumas pessoas a vida do crime, entre aspas, ela é vantajosa, lhe dá uma boa condição financeira, ela consegue, né, sem as pessoas descobrirem o que ela faz, ter prestígio, né? O que o mundo faz bem é isso, vender uma imagem. Quantas pessoas que você chama de doutor, quantas pessoas que estão nos condomínios fechados, andando de carrão, mas que não passam de pessoas que são marginais. Só que as pessoas aqui fora não conseguem olhar para eles dessa forma. E como que muitas das vezes as pessoas assustam quando a sua casa cai, quando uma pessoa dessa é presa, quando vem a realidade da vida dela, ou seja, a máscara dela cai. Só que Deus, ele não precisa que a máscara caia. Deus sempre olha para nós como nós somos. Não há como esconder de Deus quem nós somos. Podemos esconder do esposo, da esposa, dos filhos, da sociedade, mas de Deus não há como esconder. E o único que pode fazer com que eu tenha um arrependimento na minha vida, que eu tenha esse desejo de confessar, é o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele me leva ao arrependimento, ou seja, o arrependimento dos meus e dos nossos pecados. Como diz o livro de João, capítulo 16, o versículo para nós aqui, 7 e 8, diz assim: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo de Deus. Então a primeira coisa, quando ele fala de reconhecer o pecado, não é lhe acusando. A função do Espírito Santo, ele não quer te acusar de seus pecados. Pelo contrário, ele quer fazer com que você entenda que o pecado, ele faz mal para você em todos os aspectos. O pecado, ele é algo enraizado em nosso DNA humano. E o único meio de controlar, porque você não consegue tirar, o único meio de você tirar essa natureza pecaminosa é quando você morrer. Mas enquanto você estiver aqui na terra, o pecado vai estar a todo momento te chamando. Mas quando eu sou movido pelo Espírito Santo de Deus, ele faz com que a minha vida ela seja controlada, ou seja, essa vida pecaminosa, ela diminui. E isso é algo que é movido pelo Espírito Santo de Deus. E isso você precisa fazer, deixar que o Espírito Santo ele te convença disso, que ele te convença do amor de Deus acima de todas as coisas, porque o amor ele vai encobrir na sua vida a multidão de pecados. É isso que o amor de Deus faz em nossas vidas. E no livro de Atos, aqui diz bem claramente para nós, Atos capítulo 2, o versículo de número 37 e 38, a palavra de Deus diz assim: ouvindo eles isso, compungiram-se o seu coração
e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos a cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Você está vendo que quando o Espírito Santo ele nos convence, ele nos leva ao arrependimento. Ou seja, eles estavam com o coração quebrantado, eles entenderam que eles precisavam fazer parte do reino de Deus e eles queriam fazer parte desse reino. E nesse momento houve um desejo no coração deles e eles perguntam o que devemos fazer. E eles foram orientados ali pelos homens de Deus o que eles deveriam fazer. E é o que você precisa fazer quando você quer mudar de vida. Além de Deus, você precisa de discipuladores. Você precisa de alguém que vai te ensinar a como caminhar na presença de Deus. De alguém que venha trazer um amadurecimento espiritual para a sua vida. Para que você não seja uma presa fácil do inimigo, para que você possa voltar novamente às práticas daquilo que você está deixando. O único meio de você fazer isso é quando você está consolidado na fé, na palavra e na comunhão. Quando você está debaixo desses alicerces, sem sombra de dúvida alguma, a sua caminhada se torna mais fácil. Porque quando você tem uma dúvida, você pode chegar para um irmão em Cristo que está ali te discipulando, que talvez ganhou você para Jesus, e se ele não souber, ele vai buscar uma outra pessoa para poder estar te orientando e te abençoando, e isso vai trazer o crescimento para a sua vida. E Deus, ele deseja isso para você. E a Bíblia diz mais aqui para nós no livro de Atos, continuando no livro de Atos, capítulo 2, o verso de número 41 ao 44, que diz assim, olha: de sorte que foram batizados os que de bom agrado receberam a palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Ou seja, o reino de Deus estava sendo estabelecido na vida dessas pessoas, não só após morte, mas também em vida, porque é isso que ele quer. Por isso que Jesus, na oração do Pai Nosso, ele diz: seja feita a sua vontade, assim como ela é feita no céu, ela seja feita na terra. Ou seja, o reino de Deus, ele começa a fazer parte da sua vida, mesmo aqui na terra, quando você, de bom agrado, de um coração voluntário, tem esse entendimento e se entrega a Jesus. Eu sei que são inúmeros desafios, principalmente nos dias atuais, um mundo cheio de sedução, para atrair as pessoas, principalmente os jovens, né? Nós vivemos num mundo hoje onde a sedução do sexo, das drogas, de bebidas e tantas outras coisas, elas colocam todo momento diante dos seus olhos. Mas você que precisa decidir, como aqui essas pessoas, elas tomaram uma decisão de fazer parte do reino de Deus e elas permaneceram firmes. Você precisa também tomar essa decisão na sua vida, se você ainda não fez. Você precisa aceitar a Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. A terra já está clamando. Os acontecimentos bíblicos já estão à nossa frente. Está aí diante dos seus olhos, através da TV, através da internet, no seu celular. Você está vendo todos os dias a terra clamando, e o juízo de Deus está vindo sobre a humanidade. Por quê, pastor? Porque o ser humano, cada dia que passa, ele está mais preso ao pecado, e com isso ele se torna mais iníquo. Cada dia ele se torna mais sem amor, sem respeito, sem moral a tudo.
E isso entristece o coração de Deus, porque quando o ser humano ele está nesse patamar, ele não se importa mais com outro ser humano, ele não importa com seu pai, ele não importa com sua mãe, ele não importa com os amigos, ele apenas se importa consigo mesmo, e em alguns momentos nem com ele mesmo, porque ele começa a destruir o seu corpo, que além de ter o seu corpo físico destruído, depois quando ele passa para o outro lado, ele vai ter uma morte eterna, longe de Deus. E é isso que você quer para a sua vida? É isso que você quer para o seu futuro? É isso que você quer para as pessoas que estão ao seu redor? Se não, hoje Deus está te fazendo um convite. É momento de você se arrepender. É momento de você deixar o Espírito Santo de Deus te tocar nesse momento e você abrir o seu coração, aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. E se você deseja, não importa onde você esteja. Você pode estar dentro do seu carro, você pode estar dirigindo, ouvindo essa mensagem, mas no seu coração você pode falar com Deus. Deus, eu quero aceitar esse Jesus. Eu quero mudar a minha vida. Eu não aguento mais esta vida. Seja sincero naquilo que você tem para falar com Deus. Não se vista de uma capa ou de uma máscara, mas esvazie de você mesmo. Conte para Deus, fale para Deus. E se houver necessidade, para o seu carro, deixa Deus tocar no seu coração. Você que está na sua casa, você que está no seu trabalho, deixa o Espírito Santo tocar no seu coração. Deixa ele chegar a um ponto que ele vai tocar na sua vida, que você vai sentir vontade de chorar, você vai sentir vontade de ajoelhar. Isso é o Espírito Santo de Deus tocando na sua vida. E com isso eu digo para você, seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao reino de Deus. Seja bem-vindo para a vontade do Espírito Santo de Deus. Eu quero, nesse momento, abençoar a sua vida. Eu quero orar por você, para que o teu nome seja escrito no livro da vida. Nesse momento, se você se arrepende e deseja uma nova vida, você vai pedir para Jesus agora: Jesus, me perdoa dos meus pecados. Eu me arrependo de todos os meus pecados, mesmo aqueles que eu ainda não me lembro, que são tantos que eu cometi na minha vida, Senhor, que eu não consigo me lembrar. Mas você vai dizer para ele: Senhor, me purifica de todos os meus pecados, que o teu sangue venha sobre a minha vida, venha me purificar, venha tirar toda a acusação do maligno sobre a minha vida, porque o diabo não tem mais autoridade na minha vida, porque hoje eu estou fazendo uma aliança com o Senhor de sangue, eu estou fazendo um pacto de sangue, e o sangue de Jesus me purifica de todos os meus pecados. Então eu quero que você, nesse momento, faça uma oração comigo. Eu vou falar e você vai repetir esta oração. Diga comigo assim: Senhor Jesus, nesse momento, eu me arrependo dos meus pecados. E lhe peço, ó Deus, que o meu nome seja escrito no livro da vida. E eu tenho a certeza, se hoje eu partir deste mundo, eu não estarei perdido. Porque eu entendi que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E nesse momento, eu tomo posse das tuas promessas, que está na tua palavra. E eu creio que hoje eu sou um salvo, eu sou uma salva em Jesus Cristo. E hoje eu sou uma nova criatura no nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar nesta nova caminhada, que o Espírito Santo de Deus te fortaleça e que cada dia a palavra do Senhor seja lâmpada para a tua caminhada. Como o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus inunde a sua vida e a sua casa para a glória do Senhor. Graça e paz.